não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Quando você chega no tempo de Pascal, Pascal já não usa essa estratégia. Pascal espera que o desenvolvimento das ciências físicas, tá certo? Dando ao homem uma dimensão da sua pequenez, desperte nele o senso do infinito e do ilimitado. Né? Então, é uma estratégia muito mais, na verdade, muito mais imaginativa do que lógica. Né? Mas o que eles estavam querendo? Estavam querendo converter as pessoas. Né? Em outros casos, Marx, por exemplo, ou Nietzsche, o objetivo é tão enfaticamente reiterado que basta citar esses nomes para que venha imediatamente à memória do público a imagem da utopia socialista. Quem pode duvidar de que Marx escreveu tudo o que escreveu para trazer a revolução socialista e implantar o socialismo no mundo? Não há a menor possibilidade de duvidar disso, não só porque ele disse, mas porque isso reaparece de novo e de novo e de novo em cada linha que ele escreve. Trazer a memória do público a imagem da utopia socialista ou a do super-homem, que emergem soberanamente livre no deserto do nada após a destruição de todos os valores. Ou seja, você destruiu todos os valores, não existe mais verdade, não existe mais o bem, não existe mais o certo, errado, etc, etc. Então aparece o super-homem que se determina a si mesmo. Né? É uma ideia que todo mundo sabe que Nietzsche pensava assim, e claro que as interpretações variam muito. Mesmo porque cada um acredita que o super-homem é ele, e o outro também acredita que é ele próprio, e não o outro, o primeiro. Tá certo? Por exemplo, Getúlio Vargas acreditava que ele era o super-homem Nietzscheano. Né? Hitler também, tá certo? Mas muitos outros também pensavam. Então, mas esta imagem do super-homem, quer dizer, aquele que tem que determinar o seu próprio destino, tá certo? Determinar, por assim dizer, o seu próprio ser, né? Eu acho que não tem muita diferença, não é tão popular quanto a utopia socialista, mas quem quer que tenha alguma ideia do que Nietzsche escreveu, fala em Nietzsche, você já lembra do super-homem. Né? Porém, mais interessante é o caso daqueles filósofos que sussurram seus objetivos tão discretamente, quase em segredo, que estes podem passar despercebidos ou ser negligenciados durante décadas ou séculos por estudiosos que nada mais veem nas obras deles senão a poderosa arquitetura dos meios, chegando a tomá-la como se fosse o fim. A mais mínima hesitação do filósofo em colocar a declaração de fins bem visível no pórtico ou no topo da sua filosofia pode levar a esse resultado. Porque os fins em si mesmos são, por assim dizer, anteriores à filosofia e, determinando-lhes a forma de conjunto, não são por ela afetados, exceto no que diz respeito aos seus meios de realização. Os fins de uma filosofia não são exclusivos dela, podem ser compartilhados por uma multidão de não-filósofos, que talvez nem tenham o vigor intelectual necessário para compreendê-la. O exemplo mais didático nesse sentido é o já citado de Agostinho, Tomás e Pascal. Eles queriam expandir o cristianismo? Sim. É esse o objetivo que norteia todo o seu esforço filosófico? Sim. Mas quantos homens não queriam o mesmo sem ser filósofos? Então, por exemplo, né, o padre que tomava um navio, ia lá catequizar os índios e acabava sendo comido pelos índios, tá certo? Ele estava fazendo o mesmo esforço desse, só que não no domínio filosófico, não no domínio cognitivo, e sim no domínio social imediato. Né? O que caracteriza e distingue a filosofia no meio de tantos outros empreendimentos humanos é a peculiar sofisticação, riqueza e precisão dos meios intelectuais que ela põe a serviço do seu projeto. Então, isso é um caráter distintivo da parte técnica da filosofia, onde ela vai enfrentar os principais obstáculos de ordem cognitiva à realização do projeto. Portanto, está supondo que as dificuldades não vêm só da má vontade das pessoas, ou de condições físicas adversas, mas de dificuldades que estão embutidas no próprio processo do conhecimento humano, ou, se quiser, nas próprias deficiências da cognição humana. Né? Enquanto outros pregam os fins e tentam realizá-los na prática, ou morrem por eles no campo de batalha,
o filósofo se empenha em remover os mais árduos obstáculos cognitivos que se interpõem entre a humanidade presente e a consecução desses fins, erguendo novos arcabouços intelectuais que a viabilizem. Esses obstáculos podem consistir de crenças do senso comum, erros de percepção e de raciocínio, doutrinas religiosas, científicas ou filosóficas equivocadas, símbolos inadequados ou mal interpretados que bloqueiam a imaginação, fraquezas da psique humana, etc, 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 etc. Por exemplo, Karl Marx tenta furar o muro do que ele chama de pensamento ideológico, ideologia. A ideologia, segundo ele, é um pretenso discurso que encobre um projeto de poder. Tá certo? Então, você tem que descobrir qual é o projeto de poder por trás, para daí você entender o sentido verdadeiro do discurso ideológico. O discurso ideológico tem um sentido nominal, que é aquele que ele apresenta, e tem um sentido profundo, que é o projeto de poder embutido. Tá certo? Eu acho que essa é uma descoberta excelente de Karl Marx, porque isso realmente existe, tá certo? Então, esse é um dos obstáculos cognitivos que ele tenta perfurar, que é um obstáculo ao mesmo tempo de ordem cognitiva e de ordem sociológica. Né? Nietzsche tenta furar toda a cortina do auto-engano, né? da auto-ilusão. Os seres humanos, eles mentem para si próprios, eles são covardes, são pequenos, tá certo? E então necessitam de ilusões e se apegam a pseudo-valores porque não têm a coragem de enfrentar, vamos dizer, a nudez da realidade onde não há valores. E, sobretudo, não têm a coragem de enfrentar o eterno retorno. E se tudo voltasse a acontecer exatamente como aconteceu e você fosse condenado a viver dentro do eterno retorno? Há que ser macho para aguentar uma coisa dessa, e o Nietzsche diz aqui, só quem é capaz de aguentar o eterno retorno é quem enxerga a realidade como ela é. Entender dele, né? Então, ele está tentando perfurar um bloqueio de ordem cognitiva, mas que tem já um sentido não sociológico, como no caso da ideologia, em Marx, mas de natureza psicológica. Né? A mesma coisa faz Freud. Né? Todo o esforço do Freud é para ensinar as pessoas a não se enganar a si mesmas, tá certo? Mediante o fenômeno que ele chama repressão, quer dizer, o instinto reprimido, o desejo reprimido, ele aparece na mente sob forma disfarçada. E você acredita nesse disfarce. Então você precisa destrinchar o disfarce para ver qual é o desejo que está efetivamente ali encoberto, e daí você se posicionar de maneira adulta perante esse desejo. Né? Então, às vezes, você substituindo a repressão irracional, causada pelo medo, por uma repressão racional, orientada por um senso prático, pelas considerações maduras, etc, etc. E assim por diante. Né? Josiah Royce distinguia, com razão, entre o espírito de uma filosofia e a sua realização técnica. Isso aqui, essa terminologia, ela é quase perfeita. Quer dizer, o espírito de uma filosofia é o ideal inicial que a orienta e que a põe em movimento. A sua realização técnica é a filosofia realizada e colocada em, vamos dizer, em obras escritas ou até em ensinamento oral, como no caso de Sócrates. Né? Então, entre o espírito de uma filosofia e sua realização técnica. Quer dizer, o espírito é partilhado pelo filósofo com outros homens que não são filósofos. E só que ele especifica esse espírito sob a forma de uma realização técnica que idealmente favorece a realização desse mesmo ideal, né, transpondo os obstáculos mais difíceis, que às vezes as outras pessoas nem percebem. Tão ampla é a esfera dos problemas envolvidos na realização técnica, tão árdua a tarefa de resolvê-los, tão complexo o equipamento intelectual que tem de ser usado e às vezes criado na sua construção, e não raro tão dificultosa a sua absorção pelo leitor, que, se não advertido quanto aos fins e ideais subjacentes, o leitor, pode prolongar o exame da maquinaria indefinidamente até o ponto de tomá-la como se fosse ela a finalidade de si mesmo. Ou seja, os problemas filosóficos específicos que o sujeito está tratando
parecem ser a finalidade daquela filosofia. Quer dizer, ele fez essa filosofia para resolver este problema filosófico. Eu digo, não. Resolver os problemas filosóficos faz parte dos meios colocados em ação para realizar os fins e valores dados de antemão. Sem contar, é claro, o prazer vaidoso que o pedantismo erudito pode extrair do destrinchamento interminável de miudezas técnicas em que as questões fundamentais são adiadas para o dia de São Nunca, em nome de uma aparência de rigor. Para piorar as coisas, muitos elementos da realização técnica têm mesmo um valor autônomo que permite integrá-los em outros projetos filosóficos alheios ou hostis aos fins originários a que serviram. Então, se você pegar, por exemplo, a filosofia de Hegel, né? Hegel tinha como objetivo geral a criação, vamos dizer, de um, mais ou menos de algo que é o Estado moderno, quer dizer, o Estado burocrático e democrático moderno. Essa era a ideia dele. Hegel não era autoritário, nem fascista, nem coisa nenhuma. Só que ele via, vamos dizer, como imagem essencial deste Estado, o Estado germânico, o Estado alemão. E, para realizar isso, ele desenvolve, então, uma série de conceitos, de métodos, etc. Karl Marx pega todos esses conceitos e métodos e aplica a uma finalidade completamente diferente. Isso significa que esses conceitos e métodos tinham um valor autônomo, tá certo? Ou seja, eles não podiam servir só àqueles fins em particular, mas a outros fins também. Então, isto é um segundo fator que camufla, vamos dizer, a ligação entre os fins e os meios, entre o espírito e a realização técnica. Não é porque a realização técnica desenvolveu por si certos instrumentos que podem ser usados utilmente fora dela, que eles são realmente independentes desses fins na filosofia do filósofo a que nós estamos nos referindo. Então, estes fins para Hegel determinavam, claro, a totalidade dos instrumentos que ele desenvolveu para isto. Karl Marx chega lá e, por assim dizer, rouba esses instrumentos para usá-los para os seus próprios fins, como nós podemos fazer com muitos filósofos, como eu mesmo roubo coisas de Karl Marx, elementos de Karl Marx, para outra finalidade que não são a dele. Isso é sempre possível. E a complexidade, a riqueza desses elementos de realização técnica é tamanha que o sujeito pode passar a vida estudando filosofia sem nunca perguntar para que o filósofo fez tudo isso. Dá a impressão que ele fez tudo isso só para fazer filosofia, porque ele gostava de filosofia ou coisa assim. Tá certo? Então, é uma coisa que fica desligada, vamos dizer, dos fins e valores gerais da condição humana. Então, de certo modo, desumaniza a imagem do filósofo e o torna, faz dele um fetiche acadêmico. Então, tem um valor autônomo que permite integrá-los em outros projetos filosóficos alheios ou hostis aos fins originários que serviram. Não é preciso ser tomista nem marxista para tirar proveito de parcelas inteiras do tomismo ou do marxismo. É claro, no fim das contas, que o desvio de foco se comete menos facilmente com os filósofos que declararam abertamente os seus fins, ou com aqueles onde estes estão autoevidentes, do que com os tipos ambíguos e escorregadios que, por medo do escândalo ou por aversão a polêmicas, preferiam ser mais discretos ou obscuros. Cometem-se menos desatinos por fuga do essencial na interpretação de Marx, de Santo Tomás de Aquino ou de Pascal, que na de Maquiavel, Kant ou Descartes. Quando se fala de, por exemplo, olha, eu nunca vi ninguém negar que o objetivo de Karl Marx fosse a Revolução Socialista e a implantação do socialismo mundial. Nunca vi ninguém negar isso, né? Ou negar que Santo Tomás de Aquino quisesse cristianizar o mundo. Ninguém nega isso. Mas o que Maquiavel estava querendo? O que Kant estava querendo? O que Descartes estava querendo? Isto aqui, frequentemente, é passado, as pessoas passam em cima disso como se o problema não existisse e se concentram na realização técnica e passam a estudá-lo nas todas as suas minúcias e você só não fica sabendo o para quê. Quando se fala de estrutura da obra de um filósofo, entende-se geralmente por esse termo duas coisas. 1. A organização interna de um ou vários de seus escritos. 2. A ordem das razões, como a chamava Marcel Guerroux, isto é, a unidade hierárquica da doutrina filosófica em si mesma, por baixo ou para além da forma escrita. Essas duas coisas existem e estudá-las é muito útil, mas nem de longe bastam para você obter a compreensão de determinada filosofia como ação humana, como intervenção consciente de um filósofo no curso histórico das coisas.
Para isso é preciso aprender um terceiro tipo de estrutura, a articulação entre o objetivo último e a engenharia dos meios postos em movimento para alcançá-lo. Ou, nos termos de Josiah Royce, entre o espírito de uma filosofia e a sua realização técnica. Então, note bem que os outros dois tipos de estrutura, quer dizer, a palavra estrutura entendida no sentido mais restrito, você tem que estudá-las de qualquer maneira, você tem que compreender a estrutura do texto e por baixo dela você tem que entender a estrutura da ordem das razões ou do filosofema. Sim, só que por baixo disso existe a estrutura da filosofia entendida como ação humana, ou seja, o que o filósofo estava querendo fazer. Não no campo específico da realização acadêmica, mas no campo da história de modo geral. Então, cada um desses dois itens, o espírito e a realização técnica, oferece problemas específicos. A realização técnica pode, por exemplo, estar abaixo do requerido para a consecução dos fins, que desta forma correm o risco de vir a sofrer um julgamento injusto por conta da mera inabilidade acidental do filósofo que tentou realizá-los. Isso acontece particularmente com Maquiavel. Maquiavel consegue um plano grandioso, que ele chama da Terceira Roma, que em grande parte coincide com o Estado burocrático moderno, tá certo? Mas, no meio disso, ele se perde na discussão de tantos pontos menores, que muitas vezes a articulação de uma coisa com a outra não aparece. Claro. Então, a realização técnica está abaixo da ambição, dos fins ambicionados. Né? Ou pode, ao contrário, ser tão elaborada e perfeita que os fins acabem se recobrindo do prestígio da sua vestimenta técnica e se impondo sem ser examinados e julgados em si mesmos. Esse é precisamente o caso de Kant. A filosofia de Kant é tão vasta, tão complexa, tão rica, tão cheia de detalhes, que você pode passar a vida estudando aquilo sem nunca perguntar, mas o que Kant queria, afinal de contas? Aonde que ele queria chegar? E se você não faz essa pergunta, então daí toda a influência de Kant no mundo contemporâneo se torna invisível para você. Né? Só na hora que você conseguir encaixar o plano originário com a realização técnica, o que no caso do Kant é excepcionalmente difícil, porque a obra é imensa, tá certo? E muito complexa. Sem isto, você não consegue entender como é que o Kant exemplifica aquilo que diz Augusto Comte, que a vida dos vivos é frequentemente determinada por filósofos mortos. Os fins, por seu lado, nem sempre aparecem claros e distintos na obra de um filósofo, precisamente porque consistem de uma amálgama de experiências, sentimentos, valores e escolhas fundamentais que colocaram o filósofo no caminho do seu empreendimento filosófico e que, portanto, são de algum modo anteriores a este. Com frequência, o estudioso, temendo incorrer no erro tipicamente nietzschiano de explicar uma filosofia pela psique do filósofo, Nietzsche fazia muito isso, quer dizer, ele achava que a filosofia era apenas, vamos dizer, uma personalidade, uma psique transposta sob uma forma aparente e enganosa de doutrina. Ele ia dizer que não, no fim isso aí não é teoria não, é apenas a psique do seu fulano de tal transposta em aparência de teoria. Então, temendo incorrer no erro tipicamente nietzschiano de explicar uma filosofia pela psique do filósofo e reduzir conceitos abstratos a uma espécie de secreção cerebral, negligenciam essas experiências e escolhas como meros acidentes biográficos que, se podem até mesmo ter desencadeado um esforço filosófico, não determinaram em nada o curso final da sua elaboração e muito menos o conteúdo da obra filosófica realizada. Então, a obra filosófica realizada adquire uma autonomia. Por que uma autonomia? Porque é ela que está nos textos principais. E os textos principais são objeto de estudo dos estudantes universitários. Então, eles se focam nisso e fica a filosofia em si mesma, tá certo? Considerada fora da ação humana visada pelo filósofo. E, portanto, se você fez isso, a influência verdadeira do filósofo no decorrer dos acontecimentos se torna absolutamente incompreensível. Né? Porque você só vai ver a influência filosófico-técnica explícita, isso é, a influência que ele teve sobre outros filósofos, e não na sociedade em geral. No meu livro Visões de Descartes, mostrei que toda a estrutura da filosofia de Descartes já estava dada em versão compacta nos 3 sonhos que ele teve na Alemanha em 10 de novembro de 1619, e que a ideia do gênio mau, daí decorrente, não era apenas uma figura de linguagem usada para expor certas doutrinas,
como a considera o Marcel Guerreau, mas sim o símbolo que as antecipou, inspirou e guiou. Ou seja, a ideia do gênio mau perseguiu Descartes a sua vida inteira, toda a sua obra é uma discussão com o gênio mau, até o fim. Se não existe nenhuma filosofia perfeitamente acabada e probante, pronta para ser testada cientificamente, é por uma razão muito simples. A filosofia não está nas doutrinas prontas, e sim no esforço de transfigurar certas percepções e inspirações pessoais em teses universais. Ou seja, uma passagem do poético retórico ao lógico, mas a passagem jamais se completa. Esforço que, por sua própria natureza, não se completa jamais e tem de ser incessantemente recomeçado. A filosofia não é um conjunto de teses, como uma teoria científica, né? É a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. O empreendimento... O canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!